O que está acontecendo agora entre o Irã e os Estados Unidos? A guerra sobre a qual falávamos antes? Agora tudo está se desenrolando. Já vimos o que aconteceu até agora e o que está acontecendo neste momento. Como você vê a situação? Os Estados Unidos, junto com Israel, iniciaram o que chamam de Operação de Decapitação, o assassinato do líder supremo do Irã, algo de importância particular para o Irã e para toda a região, juntamente com alguns comandantes iranianos. Como você vê a estratégia dos Estados Unidos e o rumo que a guerra está tomando agora? Bem, deixe-me colocar desta forma. Os Estados Unidos forneceram a Israel informações de inteligência sobre a localização de Ali Khamenei e de outras figuras iranianas de alto escalão. Os primeiros 6 mísseis disparados por Israel atingiram a residência de Khamenei, matando-o e, segundo alguns relatos, até 40 outros iranianos, muitos deles altos dirigentes. O objetivo dessa campanha é a mudança de regime. Como já discutimos, e acredito que já tenha dito isso a você, a primeira coisa a ser feita seria um ataque de decapitação, e o alvo número 1 seria Ali Khamenei. Eu disse, acho que eles vão matá-lo. E nós fizemos isso. Agora, isso significa que vencemos a guerra? Não, significa exatamente o oposto. Os primeiros 6 mísseis lançados, que realizaram com sucesso um ataque de decapitação, garantiram que os Estados Unidos e Israel perderão esta guerra. Eles não caçaram Ali Khamenei enquanto ele tentava se esconder dos mísseis americanos. Não dá para dizer que era um covarde fugindo, tentando se esconder de um destino destinado ao povo iraniano. Não é preciso ser o maior analista de inteligência do mundo para encontrar Ali Khamenei em casa, informação pública, reunindo-se abertamente com outras pessoas. Nós transformamos esse homem em um mártir. E quando eu digo esse homem, entenda que ele é a segunda figura mais reverenciada no islamismo xiita, dentro da ideologia dos 12 imãs. A única pessoa com um status mais elevado, pelo menos aos olhos de alguns, seria Sistani, o grande ayatollah de Najaf, no Iraque. Mas Ali Khamenei, veja novamente, muitas pessoas não entendem quando falamos Velayat Faqih. Posso estar pronunciando errado, espero ter dito corretamente. Pratiquei. Significa tutela da autoridade suprema. É uma abordagem religiosa amplamente adotada pelo Ayatollah Khomeini quando ele criou a República Islâmica. Mas a noção de que sim, o Irã é uma república constitucional, e vamos falar sobre isso em um minuto, mas também é uma república islâmica. E, portanto, segundo a fé dos 12 imãs. E eu não quero entrar muito em teologia, porque, primeiro, posso acabar errando, já que não sou teólogo, e, segundo, estaríamos indo por um caminho equivocado. Mas veja, a fé xiita se baseia na ideia de que, quando Hussein morreu na Batalha de Karbala, ele foi o último imã legítimo. E agora é do Dirt do Marden, em respeito a Jesus, e des mais de mim que for membros. E nem srebes, is that ponte dela. Mas wanta. Sabe, dizem que ele vai vir com Jesus e que eles virão juntos. Não estou zombando de nada. Quando eu rio, não estou rindo da religião. Estou rindo da minha própria ignorância fundamental. Eu estudei esse assunto, de verdade. Li tudo o que pude ler, mas estou tão cansado agora que, sabe, nada disso. Nada, sabe? Quando lidamos com a realidade, especialmente a realidade histórica, há nuances. Aprendi há muito tempo, mesmo ao falar sobre a fé xiita, que a interpretação do que Hussein fez na Batalha de Karbala, se foi um ato de martírio, se foi um ato de egoísmo, sabr, tem sido interpretada há 3 anos por muitas pessoas. E sabe, o que você precisa fazer é cavar ainda mais fundo para descobrir qual interpretação se aproxima mais da realidade, em vez de apenas aceitar o que as pessoas tentam distorcer nos dados.
Então, é preciso ir ainda mais fundo do que isso. Passei grande parte da minha vida tentando resolver esses problemas, esses e outros semelhantes. E quando eu rio, é apenas um reflexo do fato de que estou exausto e tentando buscar, em um cérebro já confuso, alguma clareza. E meu cérebro fica ali dizendo: você não vai conseguir acessar isso. Então eu rio por frustração comigo mesmo, porque, como eu disse, eu não queria entrar nesse diálogo, já que não estava preparado para ele. Eu não estava preparado para ir tão fundo. Normalmente, eu teria feito a pesquisa com as células cerebrais acordadas. Mas o ponto é que no Irã, quando lidamos com o Vilayat-e-Faqih, os xiitas do Irã criaram uma posição chamada tutela da jurisprudência suprema, jurisprudência islâmica. E esse é um homem que é a expressão máxima da fé xiita até que o Mahdi retorne. Quero dizer, é nisso que eles acreditam. Você pode zombar disso, fazer o que quiser. Eu nunca zombaria. Só estou dizendo que é nisso que eles acreditam. E você precisa entender isso. E muitas pessoas realmente acreditam nisso, os 12 imamitas, sabe? Os adeptos da facção dos 12 imames, ou algo assim. Adherence to the 12er, faction or whatever. I use wrong words here because I'm not trying to denigrate, but Mais uma vez, uso as palavras erradas aqui, não porque eu esteja tentando denegrir, mas porque existe o ismaelismo, existem os Niners, há diferentes maneiras de abraçar a fé xiita. E o duodecimano é o mais popular. É dominante no Iraque, é dominante no Azerbaijão. Acho que a taxa de adesão é de cerca de 50% no Bahrein e em outros lugares da região. Então, quando falamos de Ali Khamenei como o jurisconsulto supremo, estamos falando de um homem que é reverenciado como o Papa entre os católicos. Ele não é apenas um ser humano, é um símbolo de Deus. Isso faz parte da fé deles. E nós o assassinamos, nós o matamos. Agora, se eu colocasse meu chapéu de conselheiro da CIA, eu não trabalharia para eles, mas já trabalhei com eles no passado. Eu sei como eles pensam, entendo como eles abordam os problemas. E se eu fosse chamado para aconselhá-los e acreditasse no que estavam tentando fazer, eu teria dito que a melhor maneira de colapsar o regime iraniano seria manter Ali Khamenei vivo, escondido em um bunker com medo de você. Agora você ataca a coragem dele. Você ataca o status dele como homem. Você diz que tipo de homem se esconde enquanto o povo do Irã paga o preço por seus pecados. E você começa a denegri-lo, atacá-lo, divulgar imagens geradas por IA dele, fazendo coisas vis e de maneiras vis. O objetivo aqui é minar a confiança dentro do INIS e, portanto, no Vilayat na República Islâmica. O que você não faz é pegar um homem que declarou abertamente: sou frágil, meu corpo está falhando e minha maior aspiração é morrer como mártir, e conceder a ele o martírio que deseja. Ali Khamenei sabia que ia morrer quando realizou aquela reunião. Fosse naquele dia ou no seguinte, ele sabia que ia morrer. Ele se sacrificou voluntariamente porque sabia qual seria o resultado. Sabia que ao permitir que Israel e os Estados Unidos o matassem, o povo iraniano se uniria em torno de sua fé como não fazia há muito tempo. Donald Trump, ao anunciar essa operação, falou sobre como os Estados Unidos criariam as condições para que o povo do Irã se levantasse e assumisse o controle de seu próprio destino, mas que caberia ao povo do Irã fazê-lo. E então, para fazer isso, é preciso abalar a confiança no governo e levar o povo a sair às ruas e dizer: estamos prontos para substituir este governo. Hoje, nas cidades do Irã, há multidões de pessoas enchendo as praças e elas estão gritando o nome de Khamenei. Mas não estão dizendo morte a Khamenei. Não estão dizendo abaixo Khamenei. Estão dizendo viva o mártir Khamenei. Deus louve Khamenei. Ele agora é um mártir, elevado a um status quase de santidade. E o povo iraniano está se unindo em torno dele e da causa da República Islâmica. Perdemos a guerra no momento em que lançamos aquelas bombas ou aqueles mísseis sobre a casa de Ali Khamenei. E é isso que está acontecendo agora. Todo o resto é apenas ruído,
porque isso é uma operação de mudança de regime. Ela foi baseada na ideia de que iríamos decapitar o regime fisicamente. Mas não entendemos a verdadeira natureza desse regime. É uma república islâmica. Constitucionalmente, a República Islâmica, essa república constitucional, é o produto de uma das expressões democráticas mais significativas do Oriente Médio. O Irã é a democracia mais legítima do Oriente Médio. A democracia mais legítima do Oriente Médio. E eles têm um governo que segue a Constituição. Ali Khamenei está morto. Constitucionalmente, o presidente, o chefe do judiciário e um jurista islâmico escolhido pela Assembleia de Especialistas formam um conselho de emergência. E esse conselho foi criado e está governando hoje. Nós não decapitamos nada. Você não pode decapitar um sistema que acredita em si mesmo. Se isso fosse realmente sobre um homem, Ali Khamenei, então já teria acabado. Mas esta é uma república islâmica baseada na fé e em uma constituição. E a constituição está funcionando. E eles têm um substituto para ocupar a posição de jurisdição suprema até que a Assembleia de Especialistas escolha outro homem. É assim que o sistema funciona. O sistema iraniano está funcionando. Portanto, não alcançamos nada. Não decapitamos nada. Estamos focados em personalidades, enquanto desrespeitamos a realidade de que a República Islâmica é um sistema de fé, um sistema de leis fundamentadas na Constituição. Talvez nós, o povo americano, que vive no que deveria ser uma república constitucional, tenhamos perdido a fé em nossa Constituição. Já não funcionamos mais como uma república. Portanto, não estamos em posição de reconhecer quando um povo que não perdeu a fé em quem é e no que é, se mantém fiel às suas normas, valores e padrões constitucionais. E é isso que o povo do Irã está fazendo hoje. As ruas não estão cheias de pessoas buscando ser empoderadas pela vil perfídia dos Estados Unidos e de Israel. Estão cheias de pessoas se unindo em torno da causa do Irã, em torno da causa da República Islâmica, em torno de sua fé. E eles nunca serão derrotados. Scott, a guerra está acontecendo. A resposta iraniana começou com os Estados Árabes, primeiro no Golfo Pérsico, e depois se expandiu também para Israel. Parece que os ataques estão se intensificando contra Israel com o passar do tempo. A principal ideia era que eles queriam, de alguma forma, neutralizar primeiro os Estados Árabes e depois atacar Israel. Eles começaram com isso. E aqui está o que o general Petraeus disse na CNN. É a avaliação dele sobre isso. Isso não estava no meu bingo quando tudo começou. Acho que o Golfo queria ficar de fora, mas está sendo envolvido. Então isso é algo para observar nos próximos dias. Acho que isso é um grande erro, na verdade, Dana, porque os estados do Golfo, bem, esse é o erro, eles foram atacados. Os estados do Golfo queriam ficar de fora, como o Brett disse. Eles nem sequer nos permitiram usar suas bases em vários casos. Agora estão envolvidos. Foram atacados não apenas em nossas bases, mas também em áreas civis. Então eles vão avançar com medidas defensivas. Como o Brett mencionou, temos aeronaves no ar agora e tenho certeza de que estão sendo integradas pelo Centro de Operações Aéreas Combinadas. Se isso continuar, eles provavelmente tomarão outras medidas. O que os Estados Árabes do Golfo Pérsico têm contra o Irã? Eles estavam basicamente implorando aos oficiais iranianos: deixe-nos atacar alguns locais no deserto. Precisamos mostrar alguma coisa. E o Irã respondeu: não. Se fizerem isso, serão destruídos. Essa é a comunicação entre os Estados Árabes e o Irã. Qual é o seu entendimento sobre isso? Bem, antes de tudo, David Petraeus é um dos homens mais estúpidos que já pisaram na face da Terra. Ele nunca deveria ter recebido 4 estrelas, muito menos se tornado diretor da CIA. Ele é uma vergonha e apenas demonstra sua ignorância sobre as coisas. Os Estados Árabes do Golfo foram atingidos não porque são inocentes, mas porque são culpados.
eles forneceram bases para os Estados Unidos da América que ajudaram a criar esse conflito. E, embora os Estados Unidos possam ter retirado temporariamente suas tropas, ainda existe uma infraestrutura em funcionamento que está conectada a um sistema geral. Por exemplo, talvez não tenhamos aeronaves na base aérea de Al Udeid, no Catar, mas temos, ou melhor, tínhamos, um sistema de radar avançado de 1,1 bilhão de dólares, projetado para detectar mísseis iranianos no momento do lançamento e enviar esses dados de detecção para o sistema de defesa antimísseis balísticos que protege Israel e outras bases aéreas. Então, é uma das partes envolvidas no conflito. E o governo do Catar não insistiu para que fosse fechado, desmantelado ou removido. Continuou operando. O mesmo vale para o Kuwait, o mesmo vale para o Bahrein e o mesmo vale para os Emirados Árabes Unidos. Todos esses lugares que foram atacados abrigam instalações militares americanas que ainda têm um papel contínuo. Não é um papel ativo, mas está lá. E há outras coisas também. Segundo alguns relatos, uma base operacional da CIA em Dubai foi atingida, porque a CIA está ativamente, novamente quem entende a região sabe disso, a Dubai é um centro de contrabando para dentro e fora do Irã. E a CIA é muito ativa no uso dessas rotas de contrabando para levar recursos para dentro e para fora do Irã. Então temos uma base importante lá que, você sabe, se comunica com esses operadores de DAO e coordena com o governo dos Emirados Árabes Unidos operações anti-iranianas. Outra coisa é que os iranianos sabem muito bem que enquanto essas nações diziam vocês não podem usar nosso espaço aéreo, não podem usar isso, por trás dos panos estavam dizendo aos Estados Unidos, se vocês forem atacar o Irã, destruir o Irã, acabar com o Irã, eliminar o regime iraniano. E por isso foram punidos. Foram punidos de imediato. E isso é um sinal de que podemos puni-los. Agora o curioso, de novo, Petraeus mostra sua total ignorância, é que eles têm aeronaves no ar e vão se integrar ao Centro de Operações Conjuntas e estar totalmente operacionais. David, você acha que a Força Aérea Saudita é capaz de lançar uma missão de penetração no Irã e atingir alvos de forma eficaz? Que alvos você daria à Força Aérea Saudita? Porque posso te garantir uma coisa, esses alvos não serão atingidos, não serão destruídos. A Força Aérea Saudita não tem capacidade, é só perguntar aos Houthis, é só perguntar aos iemenitas. A Arábia Saudita vem bombardeando eles desde 2014 e não conseguiu nada, porque não são muito bons. Nós lhes demos aeronaves avançadas e mesmo assim não são muito bons. E agora vamos permitir que esses sauditas interfiram na nossa campanha aérea? Atrapalhem nossa campanha aérea? Acho que não. Sabe, já passamos por isso antes. Só quero lembrar ao seu público, eu já estive lá, já vivi isso. E eu tenho a camiseta, ou seja, durante a Guerra do Golfo, quando mísseis iraquianos começaram a atingir os estados árabes do Golfo, esses estados insistiram em participar dos ataques punitivos contra o Iraque por questão de orgulho nacional. E quando deixamos, eles simplesmente estragaram tudo. Quero dizer, estamos falando de serem abatidos porque não eram muito bons. Fugir de medo, essa é outra. Eles se aproximavam, viam as defesas aéreas, davam meia volta e abortavam a missão. Largavam suas munições, voltavam para casa e diziam, não deu para fazer, o avião estava engasgando, precisa pousar e verificar o problema. E isso foi muito perturbador, porque alvos que deveriam ter sido atingidos no momento certo, como parte do andamento da campanha, não estavam sendo atingidos. Então tivemos que trazer os recursos de volta e atacar novamente esses alvos e assim por diante. Não vamos dar a esses árabes nada para atacar, porque eles não são bons nisso. Eles não sabem o que estão fazendo, não conseguem fazer e só vão estragar tudo. Então sabe, se o Irã dissesse sim, vocês podem bombardear a ilha Fish aqui. Daremos esse alvo. Vocês lançam 3 bombas na água, tiram fotos do respingo e dizem que está tudo certo. Isso seria um mecanismo para salvar as aparências. Não nos importaríamos, porque é irrelevante.
Mas não vamos integrar essas pessoas de forma significativa em uma campanha tão complexa como esta. Antes de tudo, para fazer isso, teríamos que expor segredos extremamente sensíveis. Há muita coisa acontecendo que as pessoas não sabem. Elas teriam que ter acesso às capacidades de guerra eletrônica dos Estados Unidos, que foram preparadas com base em informações que coletamos por diversos meios, informações que muitas vezes são classificadas com palavras-código. E você acha que vamos dar aos sauditas acesso a informações com palavras-código? Você só pode estar delirando. Não vamos dar acesso a isso a ninguém. E então não. Essas pessoas não serão integradas a esta campanha. Elas vão ficar lá, você sabe, voando em círculos no céu sobre suas capitais, temendo o próximo passo. O Irã fez uma pausa, mas o Irã fez uma pausa dizendo: parem de apoiar os ataques americanos. Parem, expulsem os americanos do seu país. Acredito que essa seja a exigência iraniana. Expulsem os americanos do seu país. Se você não fizer isso, então faz parte do problema, não da solução, e nós continuaremos a atacá-lo. E então, o que eu acho que você vai ver é a próxima fase. Enquanto eles fazem essa pausa em relação aos árabes, e deixe-me dizer mais uma coisa sobre os árabes, é curioso. Os árabes estão muito irritados. Não, os árabes estão com muito medo. Eles estão com muito medo agora, porque estão vendo vulnerabilidades. Estão vendo esses déspotas desprezíveis que governam os estados árabes do Golfo, sendo expostos como os pervertidos gordos que são. Esses príncipes ricos e perfumados que só vivem correndo por aí, roubando dinheiro e levando uma vida de luxo, enquanto o resto do povo vive na miséria. Eles voam para Londres para se prostituir, usar drogas, beber, e depois voltam fingindo ser muçulmanos piedosos. Estão sendo expostos pelo que realmente são. Ratos humanos. E o assassinato de Ali Khamenei, o martírio de Ali Khamenei, fortaleceu os xiitas desses respectivos Emirados do Golfo de uma forma nunca vista antes. Esta é uma luta existencial. E do que eles têm medo, eu vou te dizer do que o califa do Bahrein tem medo. É de que a maioria xiita da população de lá marche até o Palácio Real e os mate a todos. O que pode ser o destino deles. Eles podem acabar fugindo para a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita também tem motivos para se preocupar, porque há muitos xiitas nas províncias orientais que poderiam se rebelar e tomar os campos de petróleo, onde está a maior parte do petróleo. O Kuwait tem motivos para se preocupar. Os Emirados Árabes Unidos têm motivos para se preocupar. É isso que está acontecendo aqui. Esses caras estão morrendo de medo porque o Irã iniciou algo que eles não conseguem controlar. Veja, eles gostam dos acordos de Abraão porque esses acordos criam a ficção de, você sabe, os Estados Árabes do Golfo, entende? O que isso significa é que eles literalmente se ajoelharam diante de Israel, beijaram o anel de Israel e aceitaram a noção de um grande Israel. Eles vão subornar seu povo por meio da percepção de prosperidade econômica. Mas o que o Irã fez agora foi expor as inconsistências, as mentiras e a hipocrisia desses tiranos. E isso pode de fato significar o fim de um, se não de mais, talvez de todos esses tiranos. Esses, você sabe, esses déspotas pedófilos. E é isso que eles são. Quero dizer, essas não são pessoas boas. Essas não são pessoas morais. São pessoas que vivem o estilo de vida mais desprezível imaginável. Um que é alimentado pela ganância, pela luxúria, pela avareza e pelo dinheiro do petróleo. Esses caras estão simplesmente mergulhados em dinheiro do petróleo. Antigamente, a gente saía por aí, tínhamos algo chamado Operação Copo de Estanho, quando fazíamos inspeções de armas. E todo mundo queria participar da Operação Copo de Estanho. Richard Butler. Vamos lá, Richard. Me processe. Eu adoraria a fase de descoberta. Richard Butler, como presidente executivo, adorava a Operação Copo de Estanho, porque parte dela consistia em percorrer o Golfo pedindo doações. A Comissão Especial das Nações Unidas não era financiada diretamente pelo orçamento da ONU, mas por doações de Estados-membros que diziam: nós financiamos especificamente as operações dos inspetores de armas.
E um dos lugares onde eles sempre iam era o Kuwait. E era muito difícil. Achei que queria participar daquilo, mas depois mudei de ideia porque não era o que eu fazia. Quer dizer, sou inspetor de armas, não um diplomata correndo por aí pedindo dinheiro. Não vou citar nomes, mas eles sabem quem são. E estavam se atropelando para ir com Richard Butler na Operação Tin Cup. Você ia no iate do Emir, e o iate ficava cheio de gente piedosa enquanto estava atracado. Mas assim que cruzava as fronteiras territoriais, o álcool aparecia e vazava. O Emir tinha os Rolex de ouro, exame por cada membro da equipe do INSCOM. E Richard Butler participou de pelo menos 3 dessas operações copo de estanho, e ele ganhou um Rolex de ouro todas as vezes, e nunca declarou nenhum deles. Governo australiano, não sei qual é o prazo de prescrição para bens não declarados, mas talvez vocês queiram dar uma olhada nos relógios de ouro de Richard Butler e nos relógios de ouro dos outros. Quero dizer, isso é simplesmente suborno, mas mostra o quão desprezíveis essas pessoas são, o quão ricas elas são e o quão ridículas elas são. E esses relógios de ouro não eram usados. Quero dizer, não era o Emir dizendo, desculpe, estou sem dólares americanos. Aqui está um relógio de ouro. Leve-o para Nova York, venda por $40.000 e use esse dinheiro para mandar Scott Ritter para o perigo no Iraque, para que ele possa encontrar as armas de destruição em massa escondidas. Isso eu apoiaria. Era algo como, ei, Richard Butler, estamos jogando o jogo, não estamos? Estamos vivendo a vida, não é? Aqui está um relógio de pulso de $40.000, porque afinal de contas, estamos aqui vivendo a grande vida. Estamos enganando os americanos, fazendo tudo certo, nos safando com perfuração inclinada e roubando os iraquianos descaradamente. Então aqui está um suborno de $40.000 para você manter a boca fechada sobre o que realmente está acontecendo. E outros inspetores, outros membros da equipe da INSCOM, também aceitaram esses relógios. É dessas pessoas que estamos falando. Essa é a realidade da situação. Nem me faça começar a falar sobre a família Khalifa, no Bahrein, e suas perversões sexuais, o que fazem com as comissárias da Gulf Air que recrutam. Usam-na como seu próprio grupo privado, seu próprio harém, suas prostitutas. Eles os instalam em prédios de apartamentos para que possam satisfazê-los sexualmente todo mês. É assim que eles são. Saia do Bahrein, atravesse a ponte até a Arábia Saudita e comece a contar as mesquitas que você vê no final da travessia, construídas por sauditas piedosos que deixam o Bahrein tentando espiar os pecados que cometeram. É com esse tipo de gente que estamos lidando aqui. E é com esse tipo de gente que os iranianos estão lidando. Não estou dizendo que os iranianos são perfeitos. Há muitas informações mostrando que ayatollahs e imãs iranianos são tão humanos e falíveis quanto qualquer outra pessoa. Há evidências de corrupção, de prostituição, de má conduta, porque são seres humanos. Mas a República Islâmica do Irã não é estruturalmente falha como o Reino Saudita, o Reino da Arábia Saudita. Os iranianos são um povo piedoso. Veja Ahmadinejad, que aparentemente foi morto, aliás, o ex-presidente. Ele levava a vida mais humilde possível. Quero dizer, este é um homem que poderia ter se enriquecido, mas em vez disso viveu como um simples aposentado, cuidando da própria vida. Ele foi assassinado pelos israelenses e pelos americanos porque eles estavam irritados com o papel que ele desempenhou no avanço do programa nuclear iraniano. Ele era o presidente quando todas as conquistas aconteceram. Então o mataram porque estavam com raiva dele por fazer o que ele tinha o direito legal de fazer. Eles o assassinaram. Mas este não era um homem aposentado, cercado por mulheres bonitas e bebendo álcool às escondidas. Este era um homem piedoso, vivendo a vida de um humilde pensionista, uma vida simples. E nós o assassinamos. Nós o assassinamos. Nós o assassinamos. Sabe, os iranianos estão literalmente um passo à frente das nações árabes do Golfo. Não estou criticando o povo árabe em si, eu jamais faria isso.
Mas o que estou dizendo é que o povo árabe permitiu ser governado por essas monarquias desprezíveis por tempo demais. Essas monarquias não têm nada a ver com democracia, nada a ver com servir ao povo, mas tudo a ver com explorar os recursos naturais de seus países para benefício pessoal.